Bom dia para todos. Depois dessa nossa magistral viagem filosófico-histórica, vamos conversar sobre algumas questões sobre as implicações de todo esse conhecimento dentro do nosso movimento espírita. Como é que a gente apropria essas implicações todas na organização do nosso movimento? Como é que eu trato tudo isso dentro da organização do movimento do qual nós fazemos parte? E aqui eu trouxe dois entes para a gente pensar como é que esse conhecimento todo vai se inserir. Um deles é a própria doutrina em si, como é que o movimento vai interpretar esse conhecimento na leitura sobre o que seja a doutrina espírita, uma vez que o conhecimento que o movimento espírita tem sobre o que seja a doutrina evolui no tempo. É importante que a gente veja como é que isso vai se inserir na questão doutrinária em si. E o segundo elemento para a gente discutir é o homem. Qual é a interpretação que o movimento espírita tem sobre o que seja o homem, porque isso ao longo do tempo também tem sofrido alterações pela compreensão progressiva que o movimento espírita tem feito sobre o que seja a individualidade humana. Então vamos lá. Com relação à doutrina espírita, eu vou me permitir fazer uma volta no tempo aqui, só para a gente rever alguns aspectos, não do campo filosófico, mas do campo religioso. Nós tivemos dentro da nossa história um personagem muito conhecido de todos nós, chamado João o Batista, não é? João o Batista era filho de sacerdote em Israel. Filho de sacerdote, sacerdote é. Então estava marcado para João também ser sacerdote do templo, casar, ter uma mulher, ter filhos, viver no templo de Jerusalém, fazer as oferendas e cumprir todos os rituais que deveria ser cumprido por alguém que tinha essa, entre aspas, missão como sacerdote de Jerusalém. João fez uma fratura nessa história. Não ficou dentro daquilo que se esperava que ele fizesse. Ele não casa, ele não vive com a família, ele vai morar no deserto, ele veste pelo de camelo, aquilo devia ter um cheiro horrível, né? Mas andava com aquele troço, comia gafanhoto e mel silvestre, que devia também ser horroroso. Então, ele vive uma vida de privações, distante de tudo que se poderia esperar. É uma pessoa que faz um movimento extremamente inesperado para uma sociedade tão tradicional como era Jerusalém, como era a sociedade de Israel. E quando ele aparece fazendo as suas pregações, o que pregava João? João pregava, ele dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo, mudai os vossos caminhos. A proposta de João, portanto, era toda uma proposta de mudança de vida, de mudança de comportamento. E ele usava como instrumento de convencimento uma prática que era o chamado batismo. As pessoas entravam na água para marcar um novo momento na sua história. Apesar de todo o esforço que João fez durante toda a sua vida para deixar a mensagem que deixou, sem nunca falar de templo de Jerusalém, nunca ele se referiu aos sacerdotes, nunca falou nada daquilo, ele só focou na transformação moral. Nós pegamos todo o esforço de João e reduzimos a uma coisa: tem que batizar. Então, olha o esforço que ele fez para poder trazer uma mensagem de transformação íntima. E nós, ao invés de irmos para dentro, fomos para fora. Mas tudo bem, isso foi com João. Aí vem ele com a proposta do batismo que não deu certo. Temos um segundo personagem, Jesus. Jesus veio também com uma proposta de mudança de comportamento. Perdoa teu companheiro, ama teu próximo, renuncia aos bens terrenos, o combate à hipocrisia e todo um conjunto de mudanças comportamentais que eram uma revolução dentro do pensamento judaico. O que aconteceu? Ao invés de nós abraçarmos essa proposta de mudança, nós dissemos: muito boa essa mensagem, hein? Então, o que é que vamos fazer?
nós vamos adorar o mensageiro. Ao invés de nós vivermos o que ele propunha, nós saímos para adorá-lo, colocamos ele num local deificado, passamos a adorá-lo, e tudo que deveria ser feito para dentro, foi feito para fora de novo. Ao invés de nós vivermos a mensagem de Jesus, nós passamos a confrontar aqueles que não se curvassem diante dele. Você tem que adorar o meu Deus. Então, se você não adorar o meu Deus, eu mato você. Tipo, tá bom, e o que é que seu Deus diz? Eu não sei o que ele diz, mas que você tem que adorar, tem. Porque nós sabíamos muito pouco do que ele dizia, mas sabíamos que as pessoas tinham que seguir a ideia de que ele tem que ser reconhecido como sendo o Senhor. Novamente, o caminho que deveria ter sido feito para dentro, novamente foi feito para fora, porque é muito cômodo para o ser humano, ao invés de nós fazermos o processo que vai para dentro, porque ele mexe com os meus valores e com tudo aquilo que eu armazenei durante muito tempo, é muito mais confortável ir para fora. Então eu crio uma prática exterior religiosa que me evita, que me poupa de ter que estar me modificando, porque esse negócio é muito chato. Então, eu prefiro criar uma prática exterior do que fazer uma mudança interna. É muito mais conveniente. Ainda bem que nós tivemos o Espiritismo, que aí pronto, aí acabou com essa questão do externo, não é? E nós passamos a fazer um trabalho de modificação íntima. Não foi assim, Marcão? Nós deveríamos, em função daquilo que o Espiritismo diz, deveríamos ter criado o movimento espírita, que seria um conjunto de ações articuladas para a promoção, divulgação e prática da doutrina espírita. Mas ao invés de criarmos o movimento espírita, nós criamos a agitação espírita, que é uma coisa que tem horas que a gente pergunta, peraí, mas isso reflete mesmo a doutrina que está sendo proposta? Porque às vezes o processo da chamada agitação espírita vai de encontro àquilo que a gente esperava que o movimento fizesse. Parece uma coisa meio esquizofrênica, porque a gente defende uma proposta e faz outra. E nós ainda somos pseudo-caridosos quando fazemos isso, que diz assim, está sabendo de fulano? Fulano, aquele ali, vamos orar por ele. Vamos orar. Então, o que aconteceu? Nós fizemos uma movimentação das nossas práticas espíritas, que às vezes a gente fica se perguntando, mas era realmente isso para fazer? Será que era realmente isso? Porque nós nos abraçamos com uma frase que Kardec deixou, que era fora da caridade não há salvação. Pronto, é por aí, colega, é para fora, não é para dentro. E nós saímos para fora de nós, achando que essa era a maneira que nós teríamos para viver aquilo que a mensagem espírita propunha, quando, ao contrário, a mensagem da doutrina espírita, o foco dela é a transformação moral, aí do homem, tá? É do homem e da mulher, tá? É porque a gente... aqui é a transformação moral do ser humano. Então veja que esse é o objetivo da mensagem espírita. A grande pergunta é, nós estamos usando o conhecimento espírita, o movimento espírita está se articulando para perceber a grandeza do que significa essa mensagem colossal que ao longo do tempo teve todo esse preparo pelos diversos filósofos e pensadores que vieram estruturar o pensamento humano para que nós tivéssemos esse momento sem a dúvida de que a gente não tem que ir para fora, que nós temos que ir para dentro.
Até que ponto o nosso movimento espírita está comprometido com o processo efetivo de mudança interior das pessoas? Porque o nosso movimento, ele corre o risco de pegar duas vertentes indesejáveis. Uma é esse trabalho de fazeção, e o outro é o problema do conteudismo, que às vezes nos afasta da mudança interior. Então a gente precisa efetivamente interpretar esse conhecimento espírita nas nossas próprias vidas. Tirar o espiritismo dessa leitura que muitas vezes a gente coloca, que fica distante da minha realidade objetiva. O movimento espírita precisa ter a preocupação de ver as coisas pela ótica de que o grande objetivo nosso é a transformação. Então eu vou abandonar tudo e vou só trabalhar na minha reforma íntima, só no meu autoconhecimento. Lembrem-se, o objetivo do espiritismo não é o autoconhecimento. O autoconhecimento é a ferramenta para que eu consiga me transformar. Ninguém pode dizer assim, não, agora eu estou me autoconhecendo, estou mergulhando na minha intimidade, porque agora eu vou conhecer quem eu sou, porque esse é meu objetivo. Não é se conhecer, só que o conhecimento é uma... Eu preciso me estudar para que eu possa mudar. O que seria esse me estudar? Sem até recorrer lá a 919A do Livro dos Espíritos, mas é se observar, gente. Quando é que eu me aborreço? Quais são as coisas que eu mais cometo? Quais são as pedras que eu mais tropeço? Do que é que as pessoas mais reclamam de mim? A gente às vezes não dá ouvidos. Quem tem sogra tem um excelente instrumento de aprendizado. Por quê? Porque você tem a oportunidade de ouvir as coisas que você precisa ouvir. E às vezes a gente tapa os ouvidos. Quando você tiver alguém que diz para você assim, sabe o que você é? Você é muito... Aí você, vê uma informação importante. Quando diz assim, você é muito... Ouça. Tira o muito e fica só com o que vem depois. Você é muito egoísta. Eu sou egoísta. E a gente tem que aprender com isso. Kardec tinha aquela frase famosa do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Reconhece o verdadeiro espírita, tarará. Só que não marca prazo. Leon Denis tem uma que marca prazo, diz assim, reconhece o espírito pela transformação que ele faz em 3 anos. Então pega a data de hoje, olha para trás e vê o que foi, o que mudou. Porque às vezes a gente está vivendo no movimento espírita e não está sentindo o que é que tem que ser feito. Às vezes faz um trabalho assistencial e o pessoal está ali naquele domingo mexendo aquela panela de sopa e aí está virando a panela e dizendo, e aí fulana não veio, né? É aquela antipática, ainda bem que ela não veio. Melhor... E está mexendo na panela. Aí vem o menino na fila. Menino, tu já comeu, menino? Sai daqui que tu já comeu. Aí pega a colher, sai da fila que os outros têm que comer. Aí você fica se perguntando, é isso mesmo? Será que é isso mesmo que nós estamos chamados para fazer? Será que é esse que é o trabalho que eu tenho que desenvolver? E outra, será que o trabalho que o Espiritismo me convoca a fazer está distante do meu lar? Será que o trabalho que eu tenho que fazer é fora de casa e Deus errou porque me deu um grupo de pessoas que eu não tenho que conviver, porque eles são muito chatos? Ou será que eu vou, na doutrina espírita, buscar a instrumentação para compreender e como conviver com esses indivíduos? O movimento espírita, portanto, precisa atentar para a necessidade de, em respeito à doutrina espírita, ter a preocupação de trabalhar em nós a necessidade da mudança, da transformação moral que nós precisamos fazer. Evidentemente, ainda ontem falávamos sobre isso, mas a preocupação de nós, nessa busca do autoconhecimento da transformação moral, tomar cuidado para que a gente não caia
nas malhas da psicologização do movimento espírita, que nos afasta dos conceitos espíritas e nos aproxima muito mais da autoajuda do que propriamente do espiritismo, e faz com que a gente esqueça determinados conceitos, como a reencarnação, a imortalidade da alma, a mediunidade, a lei de causa e efeito, e ficamos só com os reflexos psicológicos, que você tem que fazer bem ao próximo, porque faz bem para você ficar saudável, para você ter uma vida feliz, para você acordar de manhã, abrir a janela, bom dia, meu dia, bom dia. Tudo bem, isso é ótimo, mas não é só isso. Eu não posso perder a dimensão de que eu sou uma alma imortal, de que eu sou um espírito que possui uma série de desdobramentos espirituais. E por conta desses desdobramentos, o conceito espírita não pode ficar apequenado. Então, na busca dessa transformação moral, que tem que ser buscado, não abandonemos os princípios que a doutrina espírita possui, porque corremos o risco de nos confundirmos com outros movimentos que são puramente psicológicos, puramente comportamentais, e apagarmos aquilo que o Espiritismo tem de mais belo, que é a visão transcendente da vida. Nós detemos um tesouro nas nossas mãos, e não podemos, por conta deste tesouro, esquecer a necessidade que os indivíduos têm de serem vistos como eles são na sua essência. Então, às vezes, a falta de uma leitura espiritual de suas vidas faz com que eu veja diferente. É muito diferente eu dizer para uma pessoa assim: olha, Marcão, você tem que perdoar fulano, porque fulano, se você não perdoar, vai ficar uma mágoa no seu coraçãozinho vai ficar pesado, aí depois você vai ter uma doença, você vai desenvolver um câncer, você pode ficar mal. Do que eu dizer para ele assim: ó, além de tudo isso aí, ainda tem mais. Numa próxima existência, existe a possibilidade, embora não seja obrigatório, de você reencontrar com essa pessoa em casa, você nascer irmão dele. Ó, que beleza. Não quero isso para mim. Não quer, né? Então perdoa, meu filho. Perdoa. Aí, não, agora eu me convenci. Então nós temos instrumentos de convencimento que são muito poderosos, e se eu ficar abraçado só com essa questão psicológica, eu não vou para lugar nenhum. Quer dizer, ajuda muito. Mas a doutrina espírita tem outras chaves para outras portas, que pode abrir determinadas áreas do nosso ser que só o conhecimento psicológico não é capaz de abrir como a única existência. Bom, isso é com relação à doutrina espírita. Vamos falar do outro indivíduo. Eu tenho 4 minutos, lá vai. Vou falar em 3. Eu vou ligar o turbo. Bom, sobre o homem. O homem, evidentemente, já que a gente estava falando sobre os aspectos fora da caridade na salvação, isso é um grave problema, porque o movimento espírita leu assim: se fora da caridade não há salvação, então se eu fizer caridade eu me salvo. Está errado o raciocínio. O raciocínio é: sem caridade não se salva. Não está dito tendo caridade se salva. Eu estou dizendo para você que se você não tiver, você não vai, mas não estou garantindo que tendo isso já foi. Não. Isso é condição para ir, mas não é necessário, não é suficiente ter só isso. Você tem que ter outras coisas na mala para poder ir. Esse é só um ingrediente. É como se fosse uma receita, que isso aí é um ingrediente. Sem esse ingrediente não vai, mas se tiver só esse ingrediente, só ovos, eu não faço o bolo. Né? Muito bem. Então, é preciso rever esses conceitos. Por quê? Porque o movimento espírita escorreu numa direção da chamada institucionalização da caridade. Nós institucionalizamos aquilo que Kardec não disse que era para institucionalizar. Peguem o Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem Os Órfãos. O que diz lá? Deus permite que existam os órfãos para que lhes sirvamos de pais. Ele não disse para que façamos abrigos, orfanatos, não sei o que, coloque assim. Não, é para que sirvamos de pais. E não mandou institucionalizar a caridade.
Na mensagem dos infortúnios ocultos, que aquela mulher visita aquela família, ela chega lá e diz: com licença, eu sou do centro espírita tal, da campanha. Qual é a campanha que ela representa? Qual é o centro espírita que ela diz que ela participa? Nenhum. Quem está fazendo é ela. E o que aconteceu conosco? Nós institucionalizamos a caridade, colocamos uma batinha, um aventalzinho nesse dia, aí a gente vai e faz, tirou aquele avental, a capa da caridade vai junto, vrap! Minha hora de ser caridoso acabou. E não é esse sentimento de misericórdia, de piedade, de comoção com a dor do semelhante, ele não pode ser institucionalizado. Ele é individual, é meu, sou eu que tenho que fazer. Então a pergunta é: esquece o que a casa faz, eu quero saber você, o que foi que você fez pelo seu semelhante. Quando eu estou perguntando seu semelhante, eu não estou perguntando só o pessoal da Baixada, estou perguntando o seu semelhante, o seu amigo, o seu colega de trabalho, seu irmão consanguíneo, o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus amigos. Esses também, se pegarmos a mensagem que existe na Revista Espírita, de 1865, em agosto, da edição da FEB, página 340, vão lá que vocês vão achar. Lá está dito a hierarquia da caridade. Primeiro, a caridade tem que se fazer com cônjuges e filhos, é o primeiro degrau. Segundo é pai e mãe. Terceiro, irmãos consanguíneos. Quarto são os amigos. Quinto, os pobres de todos os matizes, a começar pelos mais miseráveis. A gente inverteu, começou por fora e esqueceu a família. Então, nós institucionalizamos, achamos que nós fazemos o bem quando estamos numa tarefa fora do lar, quando a gente teria em casa uma atividade imensa para ser feita. Então isso tem que ser cuidado, principalmente agora que o governo federal, lançando a LOAS, está pedindo, está praticamente exigindo que o formato do funcionamento das atividades assistenciais no Brasil tenham que ser revistas. O movimento espírita precisa se rever, se analisar, porque não é mais possível fazer a prática da filantropia como se fazia no passado, não dá mais, a legislação não permite. E falando do homem, é importante valorizar o ser humano. Nossas casas espíritas nem sempre estão vendo as pessoas. É preciso que a gente traga para o movimento espírita aquilo que o Espiritismo diz, que o espírito é individual, que eu posso ter uma pessoa com características que os outros não têm, e eu quero massificar, todo mundo passa a régua, VAP. Não, você tem quantos anos? 16, seu lugar é ali, e eu não permito, não, mas eu queria ir no ERJ, não pode, você está proibido pela sua idade. Então assim, o sábado acabou ficando feito para o homem, o homem está feito para o sábado, a regra tem que existir, mas existem individualizações que precisam ser respeitadas. Eu preciso ver as pessoas como pessoas que são, e não como massa. Enquanto o movimento ficar vendo as pessoas como massa, nós vamos ter muita dificuldade de andar. É preciso que a gente enxergue as pessoas, que você veja, que olhe nos olhos, que você enxergue os outros. É muito importante que as pessoas sejam vistas assim. Em outras palavras, é preciso que a gente trabalhe com um movimento onde a gente não espere perfeição do outro, mas aceite o outro do jeito que o outro é, de verdade. Isso no movimento, na minha casa, com meu filho, com minha família, com qualquer um. Eu aceito você do jeito que você é. Você não precisa ser perfeito, não precisa ter essa imagem de família de margarina, de propaganda de margarina, para eu poder amar você. Sim, você tem defeito, tem verme, e daí? E só um verme, já tem mais. E daí? E daí? Ah, meu filho é problemático, e daí? E daí? Ah, eu tenho problema, e daí? Eu aceito, eu amo o que é imperfeito, eu aceito você do jeito que você é, você não precisa se mascarar. É muito importante que a gente faça isso. Em síntese, que a gente faça o que está faltando muito no movimento, que é acolhimento. O nosso grave problema no movimento espírita é a falta de acolhimento. As pessoas entram e saem da casa espírita como um pedaço de pau. Ninguém pergunta o que veio. O trabalho que o mentor teve, coitado, de arrastar o cara daquele dia para vir assistir a palestra.
O cara entra igual um pedaço de pau, e do jeito que ele entrou, ele vai embora. Existem federativas do Brasil que já fizeram um trabalho para verificar a taxa de retenção. Taxa de retenção é percentual de pessoas que voltam. Sabe qual é o percentual de retenção? 25%. O cabra vem, não volta nunca mais. Por quê? Porque ele não teve ninguém para dizer o que foi que aconteceu. Então as pessoas hoje vão à casa espírita por uma dificuldade, perdeu um parente, está com depressão, precisa conversar, ninguém vê ele não. Então é preciso enxergar as pessoas, o movimento espírita precisa enxergar as pessoas como indivíduos que são e não como massa. Se nós trabalharmos essas duas vertentes, enxergar a mensagem espírita e dar a roupagem exata, colocando o espiritismo na leitura da transformação moral do homem, sem psicologizar. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Sem isso aí, não, porque eu não vou acertar. Sem psicologizar. Acertei! Sem psicologizar, não vou nem dar esse negócio. A gente vai muito bem, nós vamos muito bem se a gente fizer isso. E se nós amarmos as pessoas de verdade, abraçarmos as pessoas com os defeitos que elas têm e dizermos, meu irmão, eu também tenho defeito e é junto que nós vamos sair dessa. Se fizermos isso, aí sim eu posso garantir para vocês que o espiritismo aí sim será uma nova era para a humanidade.